Num canto esquecido do Kentucky rural, em 1909, nascia um menino que marcaria para sempre a história do cristianismo moderno. Seu nome, William Marion Branham. Filho de pais humildes, numa cabana de madeira sem janelas de vidro, sua chegada ao mundo não chamou a atenção, pelo menos não da terra. Mas dizem que, naquele exato momento, uma coluna de luz entrou pela janela da cabana e pairou sobre o recém-nascido. A parteira ficou paralisada, o pai ficou em silêncio, e a mãe apenas segurou o menino, sem saber que carregava nos braços um profeta. Desde cedo, Branham foi marcado por experiências espirituais. Aos 7 anos, enquanto carregava baldes de água do poço, uma voz do vento sussurrou entre as árvores: "Nunca beba, nem fume. Haverá uma obra para ti quando fores mais velho." Ele correu, com medo. Contou ao pai, mas ninguém acreditou. Ainda jovem, teve uma visão de 7 anjos voando em formação, algo que só entenderia décadas mais tarde. Cresceu pobre, muitas vezes passando fome. Trabalhava duro, vendia carvão, lavava carros, fazia qualquer serviço para ajudar sua família. Mas aquela voz nunca o abandonava. Na adolescência, tentou ignorar o chamado, mas toda vez que entrava em um bar ou tentava se desviar, sentia uma angústia sobrenatural. Chegou a ficar gravemente doente, quase morrer. E foi ali, num leito de hospital, que ele fez sua entrega a Cristo. "Senhor", disse ele, "se tu me deixares viver, eu pregarei o teu evangelho até meu último suspiro." A partir dali, tudo mudou. Começou a pregar nas ruas, com uma Bíblia surrada e lágrimas nos olhos. Não era eloquente, não era estudado, mas falava com fogo, e quando orava, algo acontecia. Pessoas choravam, outros se arrepiavam, e alguns eram curados. Em 1933, algo ainda mais sobrenatural aconteceu. Enquanto batizava novos convertidos no rio Ohio, diante de centenas de testemunhas, uma luz desceu dos céus e pairou sobre ele. Uma voz audível ecoou: "Assim como João Batista foi enviado para preparar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem preparará a segunda." Muitos caíram de joelhos naquele momento, outros correram apavorados. A notícia correu os jornais locais. Ele mesmo ficou sem palavras por dias. Como um simples pregador pobre poderia carregar tamanha responsabilidade? Mas o céu já havia decidido. William Branham não era apenas um pregador rural. Ele era um vaso separado para uma obra que romperia os limites da lógica, da religião e do tempo. E assim, começava a jornada de um homem que veria o invisível, que ouviria o inaudível, que seria a voz profética em meio à incredulidade de uma geração fria. O ano era 1946. O mundo ainda chorava as feridas da Segunda Guerra Mundial. Na América, o medo, a incerteza e o desespero pairavam como uma névoa. Mas nos céus, Deus estava movendo algo. Em jejum e oração, no momento de profundo quebrantamento, Branham clamava por respostas. Os dons já se manifestavam, mas ele não compreendia tudo o que acontecia ao seu redor. "Senhor, por que vejo essas visões? Por que ouço coisas que outros não ouvem? Estou ficando louco?" Então veio a noite que mudaria tudo. Branham estava sozinho, em casa, deitado na cama, quando de repente uma luz entrou no quarto. Ele pensou que alguém tivesse acendido o teto, mas não era uma luz comum. Era viva, ardente, e ao lado dela, um ser celestial entrou, um anjo do Senhor. Ele descreve o anjo como tendo aparência de homem, mas com uma presença que quebrava qualquer orgulho. O anjo falou com doçura, mas com autoridade. "Não temas, eu sou o enviado da presença de Deus. Tu foste escolhido para levar uma mensagem de cura ao mundo. Assim como Moisés recebeu 2 sinais, tu também receberás 2 sinais que provarão tua comissão." A primeira parte da comissão era clara. Poderás discernir doenças apenas segurando a mão da pessoa. Elas aparecerão visivelmente em tua própria mão e tu saberás o mal que as aflige. A segunda:
Te será revelado os segredos dos corações. Tu conhecerás nomes, lugares, pensamentos ocultos, não para a glória tua, mas para que o povo saiba que Deus ainda está entre os homens. Branham, tremendo, caiu em pranto. Por um momento, tudo o que vivera, as vozes, as visões, a luz sobre o rio, fez sentido. A partir daquele dia, algo mudou em sua vida pública. Quando ele orava pelas pessoas, doenças invisíveis se tornavam visíveis em sua mão. Em uma época em que não existia Facebook ou Instagram, ele chamava pessoas da multidão, revelava seus nomes, endereços, traumas de infância, e a multidão se dobrava. Muitos caíam em pranto antes mesmo de serem tocados. Em uma campanha, uma mulher subiu ao púlpito. Branham olhou para ela e disse: "Você veio por sua filha. Ela está em casa com leucemia. O médico lhe deu 3 dias de vida. Mas o Senhor diz: ela viverá e não morrerá. Vá em paz." Dias depois, o milagre foi confirmado. Em outra ocasião, ele parou no meio de uma fila de oração, olhou para um homem e disse: "Você é ateu." Mas ontem à noite ajoelhou-se no quarto de hotel e disse: "Se esse homem for real, deixa ele me revelar quem eu sou. Teu nome é Charles, e tu és de Chicago. Hoje Deus salva a tua alma." O homem caiu de joelhos e gritou: "Eu creio, eu creio." Dizem que em certas noites uma neblina pairava sobre o púlpito e que às vezes era possível ouvir línguas angelicais sendo sussurradas no ar. Ninguém ousava brincar com aquilo. Branham não fazia apelos emotivos, não manipulava, ele apenas esperava, e quando o anjo se movia, ele falava. Sua fama se espalhou, igrejas ficaram pequenas, ginásios lotavam, jornais começaram a publicar manchetes sobre milagres, até cientistas começaram a frequentar seus cultos para tentar entender o que estava acontecendo. Mas para Branham, nada disso importava. Ele dizia: "Eu não sou nada. Eu sou apenas uma voz. A luz é dele, a unção é dele. Eu apenas obedeço." Era o início de um ministério que quebraria as barreiras do natural e apontaria para o sobrenatural. William Branham não buscava multidões. Ele buscava obedecer àquela voz, a mesma que o visitou em 1946 e mudou tudo. A notícia se espalhava como fogo em campo seco. Um homem está orando e os doentes estão sendo curados. Não era mais um pregador carismático, não era apenas emoção coletiva. Era algo que rompia o natural e tocava o invisível. William Branham começava a percorrer os Estados Unidos, depois o mundo, em cruzadas onde milhares se reuniam não para ver um show, mas para encontrar o Deus que cura. Suas reuniões lotavam auditórios, ginásios, barracões de lona improvisados. Filas se formavam ainda de madrugada. Carros vinham de outros estados, enfermos em cadeiras de rodas, cegos sendo guiados, mães com filhos em fase terminal. O povo vinha, com fé e esperança nos olhos. Quando Branham subia ao púlpito, não havia música elaborada, nem palcos elaborados, apenas um homem simples, com a Bíblia aberta e os olhos fixos no céu. Ele começava a pregar, e aos poucos o ambiente mudava. Uma unção palpável enchia o lugar. E então ele dizia: "O anjo do Senhor está aqui." E começava a chamar pessoas da multidão. "A senhora, de vestido azul, na 4ª fileira, você não está aqui por você. Seu marido está com câncer nos ossos. Deus vai tocá-lo agora. Você, jovem, tentaste suicídio há 3 dias, mas Deus tem um plano contigo. Ele muda teu destino hoje." E acontecia. Num desses cultos, uma mulher com câncer terminal foi trazida numa maca. Branham orou por ela e minutos depois, ela levantou sozinha, andou até o púlpito e começou a louvar a Deus. Outro caso documentado. Um menino cego de nascença, com os olhos sem córneas, foi levado pelos pais. Branham orou e diante de todos, os olhos da criança brilharam e ele começou a enxergar. Médicos estavam presentes, jornais registraram, pessoas diziam: "Nunca vimos algo assim desde os dias de Jesus."
Esses relatos não vinham só de igrejas, até repórteres céticos confessavam que não conseguiam explicar o que viam. Em uma das cruzadas, o famoso fotógrafo James Ayers capturou a já lendária foto com a luz sobre a cabeça de Branham, validada depois por técnicos. Não havia explicação. Dizem que em algumas reuniões, quando ele entrava no local, crianças começavam a chorar sem entender porquê, e adultos caíam de joelhos apenas pela presença manifesta de Deus que o acompanhava. Branham não aceitava ofertas exorbitantes, não exigia hotéis luxuosos e frequentemente era visto orando nos bastidores até tarde da noite, chorando pelas multidões. Enquanto muitos se alegravam, outros se incomodavam. Alguns líderes religiosos começaram a desconfiar. Acusavam-no de fanatismo, de manipulação emocional. Teólogos tentavam descredenciar os milagres com explicações técnicas. Mas as pessoas simples, os quebrados, os doentes, eles sabiam. Sabiam que aquilo não vinha da terra. Milhares se convertiam. Igrejas locais se enchiam. O fogo se espalhava. E por onde Branham passava, a fé no sobrenatural era reacendida. Ele não era apenas um homem em campanha. Era uma tocha carregando o mesmo fogo que queimava nos profetas antigos. Mas Branham sempre lembrava: não olhem para mim. Eu sou apenas o microfone. A voz é dele. E mesmo diante de fama crescente, ele se mantinha humilde, reservado, escondido em Deus. Porque no fim das contas, Branham não pregava a cura. Ele pregava Cristo. E Cristo curava. Os Estados Unidos já estavam em chamas, mas o fogo não podia ser contido. A notícia dos milagres atravessou oceanos, montanhas, barreiras religiosas e culturais. O mundo estava ouvindo falar de um homem que orava e o impossível acontecia. Em 1950, William Branham começou a cruzar continentes. Canadá, México, África do Sul, Índia, Finlândia, Suécia, Alemanha. Por onde ele passava, as multidões se formavam e os céus desciam. Na África do Sul, mais de 50.000 pessoas se reuniram ao ar livre. Era gente vinda das tribos, dos campos, das favelas e das cidades. Muitos nunca tinham visto um americano, mas vinham pela fama dos milagres. Um homem surdo e mudo desde o nascimento foi trazido por missionários. Branham apenas tocou sua orelha e sussurrou: "No nome de Jesus", e diante de todos, o homem repetiu a frase com lágrimas nos olhos. Gritos tomaram a multidão. Líderes tribais se ajoelharam no chão. Na Finlândia, ele orou por um menino atropelado, declarado morto por médicos. Horas depois, o garoto ressuscitou, respirando novamente. Branham revelou que havia tido uma visão daquele acidente 2 semanas antes nos Estados Unidos e que Deus já havia mostrado que o menino viveria. Os jornais finlandeses chamaram aquilo de um milagre bíblico nos tempos modernos. Na Índia, ele enfrentou um desafio ainda maior. Um sacerdote hindu trouxe um homem cego diante da multidão e disse: "Se seu Deus é real, faça esse homem ver." Branham orou com autoridade: "Senhor, para que saibam que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, abra os olhos deste homem." O homem gritou, abriu os olhos, viu. Milhares de hindus se converteram naquele dia. O sacerdote caiu com o rosto em terra. Mas William Branham nunca buscava glória. Ele dizia: "É o anjo do Senhor. Eu apenas obedeço. Eu não sei o que vai acontecer, mas quando ele vem, eu apenas falo." Seus cultos inspiraram uma geração de evangelistas. T.L. Osborne, Oral Roberts, Tommy Hicks, A.A. Allen, Morris Cerullo, todos, direta ou indiretamente, foram influenciados por Branham. O que antes era raro, curas, palavras de conhecimento, sinais visíveis, agora se espalhava por toda uma geração que cria que o Deus dos atos ainda agia. Branham não fundou uma denominação, não construiu impérios, não vendia promessas. Ele apenas ia onde Deus mandava, e o céu o seguia.
Dizem que em alguns aeroportos, quando ele desembarcava, as pessoas se prostravam sem saber por quê, sentindo um peso invisível de glória no ar. Dizem que em certos cultos, quando ele erguia a voz, era como se a atmosfera ficasse densa e o temor do Senhor enchia o ambiente. Branham dizia: o Evangelho é poder, e se não há poder, não é o Evangelho completo. Ele não fazia teologia complicada, mas quando orava, o espírito de enfermidade saía. Quando apontava, o pecado era exposto. Ele tinha apenas o ensino da vida, mas o céu confirmava cada passo. E assim, um homem sem diplomas, sem fama política, sem estrutura, estava abalando nações inteiras, apenas com oração, fé e obediência. O tempo passou. As multidões aumentaram. Os testemunhos se multiplicaram. A fama de William Branham já havia ultrapassado os círculos evangélicos. E mesmo assim, ele continuava o mesmo homem simples, quebrantado e escondido em Deus. Não era raro vê-lo ajoelhado por horas antes de uma campanha. Ele não confiava em carisma. Não confiava em métodos. Se o anjo não estiver lá, eu não prego, porque sem ele, sou apenas um homem. E quando o anjo vinha, o invisível se manifestava. Em alguns encontros, a atmosfera se tornava tão carregada da presença de Deus que as pessoas começavam a chorar antes da pregação. Não era emoção, era convicção. Pecados escondidos eram revelados. Corações frios eram quebrados. Você, mulher, está em pecado. Deus te chama ao arrependimento. Tua filha está doente aqui, mas o Senhor só a curará se teu coração for restaurado primeiro. E ela caía em prantos, confessava. A filha era curada. Branham não ministrava para entreter. Ministrava como quem via, como quem ouvia, como quem sabia. Diziam que às vezes ele parava no meio da pregação e ficava em silêncio por minutos, porque estava ouvindo algo no céu. Em uma cruzada, uma jovem foi trazida com uma doença de pele degenerativa, que deixava seu rosto coberto de crostas abertas. Branham orou uma única frase. Na frente de todos, a pele da moça começou a se renovar. Ali, no púlpito, ao vivo, diante de médicos. Gente desmaiou, outros caíram de joelhos. Foi impossível negar. Deus estava ali. Outro relato. Um homem carregado por amigos, completamente paralisado. Branham olhou e disse: Senhor, se eu sou o teu servo, que este homem caminhe agora. E o homem pulou da maca, começou a correr ao redor do altar. A multidão gritou como no dia do Pentecostes. Apesar de tudo, Branham nunca se considerava especial. Ele se recusava a ser chamado de profeta em público. Nunca usava títulos pomposos. Nunca se colocava no centro. Eu sou apenas um eco. O som vem do céu. Eu só repito. Recusava dinheiro em excesso. Preferia dormir em casas simples a hotéis de luxo. E sempre dizia: não olhem para mim. Eu sou nada. É Cristo. Sempre foi Ele. Ele não era apenas um homem de dons. Era um homem de temor. Temor de dizer algo fora do tempo. Temor de tocar a glória que era só de Deus. Temor de que o povo o colocasse onde só Cristo deveria estar. Em seus últimos anos de ministério, a unção era tão evidente que às vezes as pessoas caíam ao passar perto dele. Dizem que em um culto no sul dos Estados Unidos, uma senhora incrédula zombava dele sentada na última fileira. Quando ele começou a orar, ela ficou paralisada na cadeira por horas. Saiu do culto convertida. Dizem que ele tinha visões tão vívidas que às vezes entrava em transe durante a pregação. Vozes celestiais, línguas angelicais, anjos visíveis a crianças, atmosferas onde até o som parecia silenciar. Mas mesmo em meio a tudo isso, Branham mantinha os pés no chão, o coração quebrado e o olhar no céu. William Branham estava vivendo dias onde o céu e a terra se tocavam na sua caminhada.
Mas ele sabia. Algo se aproximava. O peso da glória estava aumentando. A responsabilidade era maior. E em seu espírito, ele já sentia. A jornada estava entrando em sua fase final. O Senhor não me chamou para ser famoso. Me chamou para ser fiel. Com o passar dos anos, o nome William Branham já era conhecido no mundo inteiro. Curas, sinais, palavras de conhecimento, uma multidão de seguidores. Mas o homem por trás do ministério, já não caminhava como antes. O peso da glória se tornou um fardo. Ele começou a pregar menos sobre milagres e mais sobre santidade, idolatria e a volta de Jesus. Em seus sermões, o tom mudou. Havia urgência, havia lamento, havia um clamor escondido entre as linhas. A igreja está se distraindo com os dons e esquecendo o doador. Branham começou a denunciar a carnalidade do púlpito, a vaidade dos ministros e a busca por fama no meio pentecostal. Estamos tentando fazer o Espírito Santo se encaixar em nossos programas, mas ele não será manipulado. Ou nos rendemos, ou ele se retira. Alguns se ofenderam, outros se afastaram. Muitos líderes passaram a criticá-lo duramente, mas ele não recuava. Começou a pregar mensagens duras como a Era de Laodiceia, denunciando a mornidão da igreja moderna.